Bem, alunos, eu sou o professor Léo Barbosa e montei uma aula para vocês de operações com conjuntos. Vamos lá então. Bom, vou colocar aqui um enunciado bem simples, dizendo assim, ó, dados os conjuntos. Bom, vamos criar dois conjuntos aqui. Um conjunto que eu vou chamar pela letra A, que terá os seguintes elementos, ó: 1, 2, 3, 4 e 5. Parar por aqui. E vou criar um outro conjunto chamado B, que terá os seguintes elementos: 4, 5, 6 e 7, que eu também vou parar por aqui. Note que esses conjuntos aqui, eles têm, o primeiro tem 5 elementos, o segundo tem 4 elementos, mas existem elementos que se repetem nos dois. Bom, vamos marcar esses elementos aqui que se repetem nos dois, ó. O elemento 4 se repete nos dois. O elemento 5 também se repete nos dois. Bom, para a gente poder fazer um diagrama que vai ajudar a gente a entender isso, eu vou colocar aqui embaixo assim, ó. Vamos montar aqui um diagrama. Que é uma forma mais simples de representar os conjuntos. Como esses conjuntos têm elementos iguais, que se repetem, a gente pode representar os conjuntos assim, ó. Um conjunto representado aqui, que nós vamos chamar de A, e um segundo conjunto que a gente vai representar desse lado de cá, ó, que nós vamos chamá-lo de B. Note que existe uma área que é comum aos dois conjuntos aqui no meio, que a gente pode repetir esses elementos que estão aqui. Vamos colocar esses elementos aqui no meio, ó. Vamos colocar o elemento 4 e vamos colocar o elemento 5. Lembrando que a gente coloca um pinguinho na frente para não confundir com o número 45. Então a gente usa esse pinguinho na frente. Agora vamos preencher os elementos que fazem parte do A. Ó, os elementos que fazem parte do A são 1, 2, 3, 4 e 5. Mas eu já tenho 4 e 5. Vou preencher com 1, 2 e 3. Note que aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O A está preenchido. Agora vamos preencher o B. Mas o B eu já tenho 4 e 5. Estão faltando só os elementos 6 e 7. Ó, 6 aqui e o 7 desse lado. Bom, fica mais fácil observar esse diagrama, né, olhando o conjunto dessa forma. Então, vamos trabalhar com algumas operações agora. Vou colocar aqui, ó, as operações. Não são todas possíveis, mas são algumas que são importantes para a gente nesse momento. As operações, tá um título aqui, ó, serão as seguintes. A primeira operação, ela se chama operação de união. E a operação de união, ela tem um símbolo. A gente faz isso, ó, A, utilizamos a letra U e colocamos o B aqui ao lado. Bom, o que é a operação de união? A operação de união é aquela que junta todos os elementos dos dois conjuntos. Só tem uma coisa, a gente não pode fazer repetições. Ó, veja aqui, esse de cima, o conjunto A, ele tem 5 elementos. O de baixo tem 4 elementos. Se a gente juntasse os dois, daria 9. Mas como não pode ter repetições, vamos ver como vai ficar. Ó. Eu tenho aqui, eu vou abrir uma chavinha e vou colocar o primeiro elemento, que é o 1. Segundo elemento, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é o conjunto A. Eu vou juntar com o conjunto B, eu vou unir com o elemento 7, perdão, 6 e 7. Pronto, aqui. O resultado da união dá esse. Ó, como eu te falei, aqui são 5 com 4, dão 9. Mas desse lado de cá a gente só tem 7. Motivo, não pode haver repetições. Bom, vamos colocar aqui um segunda operação.
que é uma operação conhecida pelo nome de interseção. A operação de interseção, ela trabalha justamente naqueles elementos que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha, se a gente observar aqui, a gente tem A interseção com B. Lembrando que o símbolo da interseção é o U de cabeça para baixo. Bom, se a gente olhar essa parte aqui do meio, você nota que são os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, na hora de a gente montar nossa interseção, simplesmente a gente faz isso. Coloca o elemento 4 e o 5, que são os elementos que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos à próxima operação, que é uma operação conhecida como diferença. Cuidado com essa operação de diferença, que ela pode vir de dois lados diferentes. A primeira seria a gente colocar o valor de A menos o valor de B. O que seria isso? Tudo que tem A menos tudo que tem B. Bom, então a gente vai dar uma olhada no seguinte. O conjunto A é todo esse. Se eu tirar tudo que tem em B, o que vai sobrar vai ser só esse lado esquerdo aqui, sem a parte do meio. Então eu digo o seguinte, que a diferença de A menos B vai ser igual a 1, 2 e 3. Bom, e a gente pode colocar que o valor de B menos A, que é o contrário. B menos A será igual a somente o lado direito. Eu vou tirar tudo que tem A e vou deixar tudo que tem B. E aqui a gente vai ficar assim, só os elementos 6 e 7. Certo? Bom, para a gente não esquecer, a gente pode fazer um pequeno diagrama rapidinho aqui, olha só. Se a gente for pegar a união, se o nosso objetivo é fazer a união de dois conjuntos, a gente vai juntar todos os elementos. Então a gente pode fazer um pequeno desenho aqui para representar. Eu tenho esse desenho pequenininho do diagrama. Diagrama. Vamos supor que esse conjunto aqui é o A e esse conjunto aqui é o B. Certo? Bom, se eu vou pegar a união, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar tudo que está desse lado, uso tudo que está aqui, uso tudo que está no meio e uso tudo que está à direita. Ou seja, pego todos os elementos dos dois conjuntos, incluindo aqueles que se repetem. Lembrando que na hora de escrever a gente não pode repetir. Bom, vamos ver como ficaria o nosso diagrama da interseção. Quando a gente olhar uma questão que tem a interseção, nós vamos pensar assim, dois diagramas pequenininhos aqui, quer dizer, um diagrama, né, com dois conjuntos bem pequenininhos para representar. Aqui eu tenho A e tenho B, e vamos marcar aquilo que interessa. A interseção com B só me interessa esse aqui do meio, então eu só vou trabalhar em cima dos elementos que estão aqui nesse meio, onde eu pintei aqui. Deixa eu pintar mais um pouquinho. Tudo isso aqui será o A interseção com B. Bom, depois a gente pode fazer o primeiro, que é esse aqui. Vou botar aqui desse lado, o A menos o valor de B, bem pequenininho, só para a gente montar o diagrama. Desse lado está o A, desse lado está o B. Então, o que interessa para a gente é tudo que tem A menos o que tem B. Então, o que vai interessar para a gente vai ser só esse lado de cá, só o lado esquerdo. Quando a gente pega essa outra forma de diferença, eu vou fazer aqui um pouquinho mais para baixo. Tem esse conjunto e esse. Vamos também chamar do mesmo jeito, esse por A e esse por B. E vamos pintar agora só a parte que diz respeito a B menos A. Então a gente só vai pegar esse lado de cá, certo? Olha lá. Se você observar aqui o diagrama colocado assim, esse rascunhozinho aqui, a gente consegue identificar os elementos que estão lá dentro. Bom, se você entendeu, vamos passar para a próxima parte. Eu repeti os conjuntos aqui.
Esses conjuntos que estão aqui repetidos são os mesmos da tela anterior. Eu já preenchi o meu diagrama direitinho e já coloquei um pequeno resumo aqui daquilo que a gente fez antes. Ó, A união com B são esses elementos, A interseção com B são esses elementos, A menos B, né? A diferença de A fica esses elementos, B menos A, esses elementos aqui colocados. Isso a gente já fez na tela anterior. Agora nós vamos falar sobre pertinência. E para explicar pertinência, eu vou utilizar dois símbolos. Ó. Esse símbolo, que é uma letra, é o Ezinho, redondinho, não pode ser o quadrado, ele representa a palavra pertence. E o Ezinho com um traço, esse mesmo Ezinho, ele representa a palavra não pertence. O que quer dizer pertence e não pertence? Eu estou perguntando se ele faz parte daquele conjunto ou daquela operação. E aqui nessas lacunas a gente vai preencher com pertence e não pertence. Vou mudar a cor aqui para a gente colocar com uma cor diferente. Olha bem, vamos dar uma olhada. Ó. 5 pertence ao conjunto B? Vamos dar uma observada aqui. Ó. O conjunto B está aqui. O 5 pertence a ele? Pertence. Então eu vou utilizar o Ezinho sem o tracinho. Joia? Ó, pronto esse aqui, hein? Vamos lá agora. Ó. 7 pertence ao conjunto A? Vamos lá no conjunto A. O 7 está aqui dentro do conjunto A? Por observação você já percebe que não pertence. Então eu tenho que fazer ó, o Ezinho. E agora eu vou ó, cortar esse Zinho. Lemos assim, ó, 7 não pertence ao conjunto A. Ele não está dentro do conjunto A. 1 pertence ao conjunto A? Vamos dar uma observada. 1 está aqui. Ó. Ou então a gente pode até olhar por aqui também. Ó. 1 pertence ao conjunto A. Então eu coloco lá. Ó, Ezinho sem o corte. Vamos lá. 2 pertence ao conjunto B? O 2 não pertence ao conjunto B. Coloco o Ezinho e faço o corte. Bom, para a gente dar uma dificuldade agora, nós não vamos trabalhar mais com o conjunto. Vamos trabalhar com a operação. Ó. A união com B. A gente vai olhar aqui para baixo. O 2 faz parte dessa A união com B? Ó, o 2 está aqui. Ó. Viu? Marcar aqui o pontinho. Tá. Se ele está, a gente vai fazer. Ó. Pertence. 5. Pertence à interseção de A com B? Vamos dar uma olhada na interseção. Está aqui no meio, não está? A gente também poderia ver por aqui. O 5 faz parte dessa interseção? E anota que faz. Então a gente faz o que? 5 pertence à interseção de A com B. Agora, será que o 3 pertence a A menos B? Bom, pelo que você viu lá no diagrama anterior, A menos B é só esse lado de cá, ó, lado esquerdo, né? Mas aqui eu coloquei ó, 1, 2 e 3. Será que o 3 pertence a essa parte do diagrama? Você nota que o 3 pertence. E vamos lá agora. Ó. 4 pertence a B menos A? B menos A é só o lado direito. Então a gente vai pegar aqui. Ó, 6 e 7. 4 pertence a esse conjunto? Não pertence. Vamos fazer assim. Colocar o Ezinho e depois vamos fazer um risco nele. Certo? Pois bem, era isso que eu queria e a gente se encontra na próxima aula.